conhecimento pode ser a chave para desvendar os maiores mistérios e também para transformar a sua carreira. Se você sempre quis aprender programação, tecnologia, design ou até mesmo explorar novas áreas do conhecimento, a Alura é o lugar certo para você. São mais de 1.400 cursos, com bastante aprendizado, professores especializados e uma comunidade incrível para trocar experiências. E o melhor, ouvinte do Mundo Freak tem o quê? Desconto especial. Acesse alura.tv/Mundo Freak que o desconto já vai estar aplicado, ou então, na hora de você fechar ali sua matrícula, usa o cupom Mundo Freak tudo junto para garantir aí o seu descontão. Não fique parado enquanto o mundo evolui. Venha pra Alura. Imagine um lugar onde as montanhas não são apenas formações geológicas imponentes, mas guardiães de segredos ancestrais. Os montes Apalaches, mais antigos que as lembranças da Terra, escondem mistérios que desafiam o tempo. Entre suas florestas densas e trilhas ocultas, vozes são levadas pelo vento e criaturas sussurram das sombras. Dizem que as montanhas são uma fronteira tênue entre o mundo dos vivos e o dos mortos, onde portais para dimensões desconhecidas se abrem sem aviso. E se, em uma noite silenciosa, você se perder em suas sombras, lembre-se, nem todas as lendas são apenas histórias. E se você escutar algo nos Montes Apalaches, você simplesmente ignora e continua. Esse vai ser o tema do nosso Mundo Freak Confidencial de hoje, e a gente volta logo depois da vinheta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes, o explorador do desconhecido. E para me ajudar, temos aqui nossas duas investigadoras. Nossa queridíssima Débora Cabral. Olá, bom momento a todos. Gostaria de dizer que se existe um lugar no mundo para você evitar comer carne humana, esse lugar é essa região. É isso. eu tô com um pouco de receio agora de jantar na tua casa, Débora. Mas assim... Mas é só porque você não mora nos Montes Apalaches. Porque, nem um pouco perto. Não tô nem um pouco perto. Tô muito distante, está tranquilo. Jantar não está tá mais do tranquilo. que convidado. Não, quando você morar nos Montes Apalaches, eu vou te visitar. Temos aqui nossa queridíssima Tupá Guerra. Olá, pessoas. Vocês trouxeram o equipamento de caminhada de vocês pra gente se perder nos sussurros da floresta? Vai ser bom. Olha aí. Isso aí que não me pega. Eu jamais seria uma vítima dos Montes Apalaches. Vamos fazer uma trilha? Não. Acabou. Acabou aí. Acabou. 5 minutos que era de sobe. And the world is in... Acabou o filme. É isso aí. Eu gosto de trilha, então posso fazer. Então é isso aí. Então você já está mais próxima dos mistérios acontecerem com você do que comigo. Sim. Em casa não tem mistério nenhum, em casa tá ali. O mistério é a porra do algoritmo que vai me recomendar. Tirando isso, não tem nenhum mistério. Vamos lá, galera. Bem-vindo ao Mundo Freak Confidencial de hoje. Embarcaremos nessa jornada dos Montes Apalaches, uma cadeia de montanhas, uma das cadeias mais antigas do mundo. É realmente uma região muito antiga dos Estados Unidos e que pega vários estados ali bem no centro dos Estados Unidos e escondem lendas que atravessam as gerações, desde histórias ancestrais dos povos nativos, como os Cherokees, até relatos modernos de encontros com o inexplicável, até as últimas viralizações aí do TikTok, né? Quem gosta de terrorzinho aí, foi pego aí pelo algoritmo do terror do TikTok, já sabe que os Montes Apalaches viraram uma espécie de meme de terror, de criptozoologia, né? Enfim. Prepare, então, para essas criaturas místicas, né? Nossa, eu de repente agora me senti muito a pessoa por fora. Inclusive eu olhei e falei, Montes Apalaches, falei, legal, boto fé.
que será que... Tudo bem. Tipo, a Tupá veio no espírito do tipo, se tivesse uma pauta sobre Pindamonhangaba, e aí vai ter o número, né, a etnografia da região, o clima, né, e a gente vai. Estamos aí, Mas seria muito interessante também. Mas como historiadora, você vai adicionar aqui nos pontos históricos que a gente vai, assim. Não, mas eu estudei e tudo mais pra pauta, mas foi engraçado. Quando eu recebi a pauta, eu falei, Montes Apalaches. Eu falei, ok, eu sei que tem bastante mistério lá. Eu nem pensei que podia ter uma trend nesse momento. Nem passou pela minha mente fraca. Da Trends eu também não conheço muito, mas vendo os vídeos que aparecem mais no YouTube mesmo. Mas antes de a gente continuar esse papo, eu tenho um recado bem importante pra você, prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, agradecer a sua audiência e sua paciência, você que tá sempre aqui, dando seu clique, dando seu comentário, dando a sua curtida, e é claro, pra você que ajuda a gente no nosso financiamento coletivo recorrente, o Apoia-se, pra que a gente continue, né, na nossa construção da nossa pirâmide Illuminati. Você quer colocar mais um tijolo? Você vai pra onde? Você vai pro apoia.se/confidencial. E, gente, uma mensalidadezinha minúscula que você nem sente no bolso já ajuda pra caramba. E ó, lembrando, hein, um agradecimento parceiraços nossos da Alura. Pra você que quer aprender mais sobre tecnologia, programação, cara, um monte de outras áreas aí, você precisa usar aí o cupom do Mundo Freak se você quiser aquele descontaço. Aproveita, não é nada proibitivo os valores da Alura e eles estão sempre aqui com a gente. Então, fica aqui um grande abraço pro senhor Alura aí que tá sempre envolvido aí no nosso trabalho e sempre acreditando aí no Mundo Freak, assim como você que tá escutando. Então, por que não unir o útil ao agradável? E qualquer coisa, se vocês tiverem, André, qual é o cupom mesmo do Mundo Freak? Mundo Freak. Mas se você tiver alguma dúvida ainda, vai lá no nosso post lá nas redes sociais que a gente sempre dá uma relembrada aí pra você, tá bom? É isso, bora voltar aqui pra esse papo que ficou maravilhoso. Para o ouvinte saber, sentir essa coisa do que os Montes Apalaches têm a oferecer, temos diversos episódios do Mundo Freak Confidencial em que abordamos mistérios que se passam nessa região, né? Então, por exemplo, a gente tem um episódio da Bruxa dos Bells do Mundo Freak 467, né? Que é uma entidade que assobrou uma família aí do Tennessee, né? Que envolveu até presidente americano da época. A gente tem a lenda do Mothman, que tem tanto o Mundo Freak 21 quanto o 461, né? Que é essa criatura da criptozoologia ligada aí a tragédias. A gente tem o monstro de Flatwoods, que a gente abordou no nosso episódio número 477, né? Que é esse suposto alienígena, né? Monstruosidade visto aí na West Virginia, né? Na Virgínia aí ocidental. E a gente tem o Pé Grande, né, do Mundo Freak 446, né, que é uma das criaturas mais emblemáticas aí do folclore norte-americano. E isso que é o legal. Essa região dos Montes Apalaches é uma região que é extremamente isolada. É claro que existem pontos civilizatórios ali em volta, assim. É como se eu fosse falar Mata Atlântica. Tipo, São Paulo é tocado pela Mata Atlântica, não Mata Amazônica, por exemplo, né? Então, Mata Atlântica pega-se essa região do estado e pega vários outros estados e é claro que existem, né, cidades que vão pontuando aqui e ali, mas no geral o coração dos Montes Apalaches é um negócio que até, historicamente, eu vou até pedir pra Tupá abrir esse bloco aqui com a gente nesse momento, ele é, historicamente, uma barreira e uma muralha natural que impediram até os povos invasores ingleses, né, de adentrar, né? Então é algo que você tem essa dificuldade e esses mistérios, né? É algo muito pouco explorado, explorado talvez não, mas que é difícil você ter uma exploração, né, mais extensa de desmatamento, coisa nesse sentido, apesar de ter tido em alguns momentos, né? Nunca duraram muito, assim, né? O que torna um ambiente extremamente próximo do que era no original, apesar de algumas espécies extintas, né? É interessante, né? Porque a gente tá falando aqui de uma cadeia montanhosa, e eu quase, na minha cabeça, eu chamei carinhosamente de Cordilheira dos Andes dos gringos. Embora a Cordilheira dos Andes também seja de gringo, né? Mas assim, é porque tem um debate sobre o que o gringo significa. Pra mim é tipo... Não, latino pra mim não é gringo. Mas porque pra mim todo mundo que não é do meu país, inclusive eu sou gringa pra outras pessoas, entendeu? É tipo... Entendi. Termo genérico para pessoas que não são do meu país. Ok. É isso. Mas... Para dar um pouquinho, eu queria dar um pouquinho para as pessoas terem noção do que a gente está falando, né? É uma cadeia de montanhas que começa lá no Canadá, em Newfoundland, que por sinal é um nome engraçado. Adoro nomes
óbvios, tipo, qual é o nome desse lugar? O lugar novo que a gente descobriu. É esse o nome do lugar, Newfoundland. Ok. Tem uma academia que se chama Gym. E eu sou apaixonada pela academia Gym. Eu acho incrível. A academia Gym realmente é muito bom. É uma academia Gym. Aí eu fico, uau, onde estará a igreja Church e o mercado Market? O mercado Market. São coisas incríveis. Pois é, essa aí a gente tem a Terra, que é a nova Terra descoberta. É isso aí. Descoberta por quem? Pelo pessoal da Europa, né? Porque o pessoal que já estava aqui já sabia. Mas então, isso começa lá no Canadá e se estende, essa cadeia de montanhas vai se estender por cerca de 2.400 quilômetros em direção ao sul. Vão até o estado do Alabama e basicamente atravessa 13 estados dos Estados Unidos. Então, é uma coisa muito... É uma formação montanhosa muito imponente, como o Andrei falou. Não é só o fato de serem montanhas, mas você tem também ali muitas reservas que ainda, né? Então você tem bastante mata ainda no lugar. E o fato de ser uma região montanhosa dificultava realmente as pessoas passarem tanto de um lado para o outro, quanto de ocuparem, porque acaba sendo uma região um tanto quanto isolada. Claro que a gente tem povos indígenas que habitavam essa região e que vão conseguir manter um certo domínio da região por mais tempo, mas, como o próprio nome diz, vocês não acham que Apalaches é um nome que vem do inglês, né, gente? Apalaches não é um nome que vem do inglês. E então a gente está falando realmente de uma cadeia de montanhas que costeia ali o Atlântico e divide as planícies, né? É uma barreira que divide as planícies da área central da América do Norte com o Atlântico. Então, formam essa barreira, assim. É bem interessante. Muito bom, muito bom. Isso foi minha aula de geografia. Eu acho que é legal pensar também, assim, para quem consome mais das culturas de lá, é só lembrar do Stephen King, que o Stephen King ama o Maine e sempre fala do Maine. O Maine é tomado é onde começa, né, dos Estados Unidos, né, onde tá na divisa do Canadá, onde tem os Monte Apalaches. Então você já vai ter bastante se você assiste os filmes dele, vê as estradas, rodovia lá, a quantidade de floresta que tem, é por conta desses montes, né, esses montes fazem parte dali. E aí eu queria aproveitar aqui e fazer a minha pequena arrumagem, que é assim, a minha introdução. Eu fiquei falando de comer carne humana por conta dos Wendigo, mas o Wendigo, ele é uma lenda mais do povo originário que estava depois dos Apalaches. Porém, no Stephen King, no Cemitério Maldito, ele tem também uns Wendigo aparecendo de vez em quando, né? Então, por isso, eu não acho que eu estou tão errada, tá, gente? Mas eu peço desculpas caso eu tenha ofendido algum Apalache que esteja ouvindo, tá? Não foi minha intenção. Eu lembrei do Stephen King. Pô, isso é interessante. Eu não sabia que o Wendigo era lenda de povo originário. Pra mim era rolê de internet, tipo Skinwalker é do povo originário. Eu fazia o contrário, eu fazia a confusão. O Skinwalker, que é de povo originário, eu já sabia que era de povo originário, mas também ficou memificado, né? Uhum. Agora o Wendigo eu achei que era total creepypasta. Não, tanto é que tem um cara que se chama Wendigo, né, na internet, ele não é um Wendigo, necessariamente, e ele tem descendência de Apalache, e aí ele fala que é da história do povo, mas não é a história do povo necessariamente dele, então ele se sente mais ou menos assim por usar, pelo que eu me lembro uma vez que ele falou, mas ele conta bastante histórias desse povo aí. A lenda basicamente diz que se você consumir carne humana naquela região, você será amaldiçoado e você vai virar um Wendigo, então não consumam. Então, galera que tá fazendo aquela dieta, né, de emagrecimento especializado. Aquela dieta low carb. Já sabe pra onde não pode ir, sabe? Não consuma, se segura, desce um pouquinho, desce do Alabama e aí tá mais tranquilo. Lá vai estar mais de boa. Não, o Andrei falou que achava que era creepypasta e pra mim é claramente referência de livro de RPG. Não, claro, claramente. E é interessante, né? A gente tá falando Apalache. O próprio nome da cadeia de montanhas, né? O nome Apalache, ele vem, na verdade, porque essa montanha é descoberta pelos europeus ali em 1528, essa cadeia de montanhas. A primeira vez que um europeu colocou seus olhinhos lá. E era uma expedição de espanhóis, a Narvaez Expedición. E ele, então, foi o Álvar Núñez Cabeça de Vaca. Opa! O Álvar Nunes Cabeça de Vaca. Excelente nome. Eu precisava falar muito, eu precisava contar isso, porque eu falei, cara, o cara chama Cabeça de Vaca, a gente precisa falar dele. O corpo, não tem como. Né?
E ele achou ali uma vila indígena perto de Tallahassee, que hoje em dia fica na Flórida, e transcreveu o nome que o pessoal falou para que eles eram como Appalachian ou Appalachian. E daí depois virou Apalache e meio que ficou como isso, assim. Então o nome Appalachian ou Appalachian vai aparecer na cartografia espanhola por um bom tempo, ali em 1500 e tanto. Em 1600 e tudo mais, mas não era tipo isso. Eles usavam mais para a região ali perto da Flórida e não para a cadeia completa de montanhas. E daí foi lá no século XIX, só que essas montanhas começaram a ter o nome e a serem chamadas oficialmente de Apalaches, Montes Apalaches. Assim, porque que acontece, né? Durante a expansão aí dos Estados Unidos, né, da galera que vinha pra cá, os povos indígenas, assim, viviam, enfim, né, guerravam entre si de vez em quando, não posso falar muito dessa parte que eu não conheço muito da história americana, mas dos meus estudos sobre o Monte Apalache, né, era uma galera que já tinha muitas lendas locais sobre a região, por ser realmente uma região de mata muito profunda e por ter essa região montanhosa, você faz uma espécie de... Não é o contrário de platô, eu esqueci o nome, pros geógrafos aí vão querer me matar agora, o contrário de platô, que você fica... Aquelas regiões que vão cercando, que tem aquele documentário, Em Busca do Vale Encantado, deve ser Vale o nome, né? Que fica aqueles vales ali entre as montanhas, que é um negócio que é de muito difícil acesso. Inclusive, você tiveram várias tentativas de expansão e desmatamento, né, de mineradores e lenhadores, que acabaram se frustrando justamente pela maneira como a região é formatada, né, que sofreu também com vários incêndios e coisas meio esquisitas que foram acontecendo aí no meio do caminho, né. Então ela é realmente uma região que uma boa parte foi explorada, mas que ainda mantém aí muito, muito pura ainda com relação ao contato humano. E tem diversas espécies que foram extintas, inclusive, né, tem uma espécie de pinguim local que foi extinta, né? Tem uns pombos meio doido, né? Tem uma galerinha que foi extinta por causa dessas porra aí. E é interessante, né? Porque a forma como europeus e povos nativos se relacionavam com as montanhas era muito diferente, né? Então, tem estudos hoje que mostram que para os povos nativos, essa região dessas montanhas, na verdade... Elas faziam parte do jeito de viver, então eles sabiam usar as montanhas como rotas, Então, o fato delas serem montanhosas não impedia que eles usassem muito. Só que como os europeus têm outro tipo de lógica de exploração de espaço, que é uma lógica muito mais destrutiva, etc., eles tentavam dominar as montanhas ao invés de trabalhar com as montanhas. E daí isso que não funcionou por tanto tempo, até que eventualmente eles conseguem fazer uma trilha pelas montanhas, meio que uma trilha oficial. E a partir daí a gente vai ter, isso já lá por 1700, 1800, né? Você vai ter mais uma exploração constante dessa região. Mas ainda assim, não, né? Continua sendo uma região montanhosa, continua sendo uma região difícil. Deve ter lá no meio aquelas histórias de pioneiros que ficaram perdidos na neve e morreu todo mundo. Aposto que deve ter no Monte Apalache também essa galera. Certeza que tem. Eu ia falar uma coisa mó de zoeira, e aí a Tupá veio falar um negócio que eu lembrei, um negócio mó sério e bonito, então agora eu estou muito dividida. Eu realmente não sei Fala os dois. se eu vou pro lado de tentar fazer um negócio mais engraçado ou falar coisa mais séria. Eu vou fazer o primeiro, que era o do comentário do Andrei dos Bichos, que tem lá. Eu tava dando uma olhada e um que eu achei muito engraçado. O coitado do Andrei dos Bichos. De saída. Que é isso? Jamais! Que o Andrei tava falando dos animais do local. Tem um que eu achei muito engraçado, que é o peru selvagem, né? O famoso ali que vai virar depois do Dia de Ação de Graças, que todo mundo aprende com os nativos que tem que comer o peru e etc. Tá lá. Tem que comer o peru. Tem que comer o peru selvagem. Tem que comer o peru, muito bom. Que é o bicho com mais nome de país da história, né? Sim. Porque em várias línguas ele tem um nome de país. Eu fico, gente, qual foi o rolê, assim? Que toda vez que alguém olhava pra esse bicho, falava, a gente precisa dar o nome de um país pra esse bicho. E é engraçado porque não tem muitos outros países com nome de bicho. Eu não consigo me lembrar de algum outro país, sabe? Que a gente use que tenha nome de bicho. Mas Peru tem 2. É uma coisa muito maluca. E aí... Falando agora, trazendo o comentário do que a Tupá disse, sobre o que o Endigo uma vez contou, que eu acho que é uma filosofia muito interessante, muito bonita de ver, é que existe uma grande diferença entre a religião dos europeus versus as religiões dos povos originários aqui da América toda, né? Tanto da nossa quanto a deles, vai ter isso em comum, que é eles, os cristãos, né? O povo oriental, o povo da Europa, eles podem levar a religião deles para onde eles quiserem, porque o Deus, a religião deles está dentro deles. Já
as religiões dos povos originários, elas estão no local da onde eles estão. Então, a montanha X é sagrada, o rio Y é sagrado, a terra tal é sagrada, a terra aqui é onde a gente enterra. Então, eles têm uma relação profunda com onde eles vivem. E isso é um problema total para quando os europeus vêm, porque eles querem tomar terra e falar, vai para tal lugar. E não dá para eles saírem desse lugar, porque onde eles estão é o lugar sagrado. Então, é interessante a gente pensar nisso no conceito de América inteira, né? Eu vejo que a gente tem isso aqui também, nos povos originários de aqui, a gente também tem esse conceito, né, da terra ser sagrada, que é o grande oposto do que a gente tem da religião originária da Europa. Com certeza. Perfeito, né? Não, acho que isso é uma boa forma de ver, uma boa forma também de entender a importância dos locais nesse sentido, assim, né? Sim. E o que também atribui-se também essa personalidade, né? Porque quando você olha pra fora, é só mais um local para que você pode explorar. Sim, e aí entender a questão deles de falar, a gente precisa estar neste lugar, tipo, não é tipo, a gente te tira daqui e te coloca em outro lugar, não vai fazer sentido para quem é daquela região, porque aquela região faz parte da religião dele. Então isso que é um dos grandes choques culturais que tem dos povos originários nos Estados Unidos. Vamos falar sobre as luzes de Brown Mountain, né? Relatos descrevem esferas luminosas flutuantes na região ali dentro dos Apalaches da montanha, né? Do Monte Brown, né? Na Carolina do Norte. Que esses relatos, eles datam desde 1771, pra tu ver. Testemunhos afirmam ver orbes luminosas, azuis, vermelhas, brancas, que se movem de maneira inexplicável. E na época, né, foram dadas várias explicações durante as épocas, né? Uma que ficou bastante marcada é que o governo tentou explicar como luzes de trem. Como você tem várias regiões ali que eram inabitadas, você tinha regiões onde o trem passava por dentro, assim, mais ou menos ali, né? Que às vezes você não tá conseguindo ver direito, porque é uma região montanhosa. E o governo local, ele atribui a visão de luzes ao trem, né? Ao trem passando nesse sentido. O que os habitantes falam que não faz sentido, segundo os relatos, segundo o que eles testemunham. Mas é um tipo de mistério que mantém-se até hoje, né? Então, até OVNIs é o tipo de coisa que parece ser comum da região nesse sentido. Inclusive, esse tipo de mistério atrai turistas até hoje, né? Que buscam ficar na região para ver se conseguem um avistamento como esse. Mas isso eu achei muito interessante. Eu, tendo estado em lugares com pouca iluminação com uma certa frequência na minha vida, eu acho ver luzes no céu... Que comentário esquisito. Como assim? Carteirada estranha, né? Tipo... carteirada estranha. O que é isso? Você mora no subterrâneo, na caverna? O que tá acontecendo, papá? Você precisa de ajuda? Não, eu já fui pra vários lugares que não tem cidade perto, e daí só tem luz natural e estrela. E nesses lugares a gente vê mais coisa mesmo do que perto da cidade. Na cidade a gente vê quase nada. E daí a gente tá falando de avistamentos, né? Tem essa treta, entre aspas, se começou em 1700 e tanto, ou se na verdade foi no começo em 1920 ali. Mas o fato é que em 1920 bombou, né? As luzes em 1920, todo mundo, a ponto do governo ter que intervir na parada e falar, calma, gente, vamos investigar aqui o que tá rolando, porque tá sinistro. Eu sempre acho que deve ter alguma explicação de tipo boitatá, assim. Devem ter algum gás, alguma coisa que propicia, ou alguma coisa. Inclusive, em 1920, eles falaram que era trem. Sim. E não trem em sentido mineiro, tá, gente? Não é que eles olharam a luz e falaram, isso é um trem. Pro mineiro tudo é trem, né? Isso aí. No caso era Maria Fumaça mesmo. Eu acho que atualmente as pessoas chamam de trem no sentido mineiro mesmo, que ninguém sabe o que é, mas é um trem aí que tá acontecendo. É um trem que voa. Porque tem uma universidade, né, que é a Appalachian State University, tem um professor, que é um professor doutor, eu peguei o nome dele, é o Dr. Dan Caton. Ele é astrofísico e ele deu uma entrevista falando sobre esse estudo que ele tentou fazer de verdade, já colocou 6.300 horas de observação nessa montanha e eles não conseguiram pegar o registro. Então, tipo, as pessoas tiram foto, as pessoas veem, mas quem tá tentando estudar realmente não tem material suficiente para dizer o que é. Então, ninguém sabe dizer da onde que forma isso, qual que é a explicação até hoje. A gente não sabe qual que é o porquê, né? Se a gente for pro ceticismo, né, a gente pode ir pro sei lá, raio bola, né, que o pessoal fala na internet, né. Tem um novo agora que o pessoal tá falando, saiu umas pesquisas sobre, principalmente falando sobre avistamento de OVNIs, que se eu não me engano não é ovoide, como é que é o nome? É também uma bola de plasma que é
É um fenômeno atmosférico que é como se fosse uma bola de plasma que se forma e fica dançando no céu. Eu esqueci agora o nome em específico aí, mas eu tenho certeza que a galera dos comentários vai me falar. Mas, de qualquer maneira, parece ser alguma coisa bem interessante, especificamente uma região dos Apalaches, né? Isso aí é bem legal. Com certeza. E eu leio essas coisas e eu tenho vontade de ir lá ver, assim. Pô, eu queria ver orbes coloridas no céu, deve ser muito bonito. Eu normalmente não penso, tipo, algo sobrenatural. Não, pois, poxa, que interessante esse fenômeno natural que tá acontecendo nesse lugar. E fico muito feliz, né, que, inclusive, na pauta aqui pros ouvintes saberem, a gente tem uma tentativa de foto que foi feita pela universidade, assim, então, e que não dá pra ver nada. Mas é legal que tenha estudos, né? Eu sou sempre a favor que a gente estude as coisas. E eu me pergunto se em algum momento eles perguntaram para os povos originários da região o que é. Porque isso é uma coisa que as universidades direto não fazem. E é meio surreal, assim, quando a gente para pensar, né? Essa semana eu ouvi uma notícia de que saiu uma pesquisa nova na Austrália, que de uma parceria, eles estão chamando isso de conhecimento trançado, que seria o conhecimento acadêmico da universidade em conjunto com o conhecimento dos povos originários. E daí eles estão fazendo pesquisas novas nesse sentido e achando várias coisas. Porque, né, o pessoal da universidade fala, então, olha só esse negócio aqui, o que é? O pessoal fala, então, isso é que essa região aí acontece tal coisa. E daí, assim, um conhecimento vai complementando o outro. Pô, muito legal isso. Isso é irado. Né? Isso é muito bom. Indo para um outro mistério, a gente tem um cemitério assombrado da Igreja de Pedra, né? Que é o túmulo de Eliza Hugger. Adoro. Conhecido por não permitir que nada cresça sobre ele. Atrai raios repetidamente e lendas falam de sua vida tumultuada e de um espírito inquieto. Dizem que moedas deixadas sobre sua lápide trazem sorte, mas pegá-las tem um preço. Quem foi essa mulher aí, Tupá? Olha que legal. Desculpa, eu não sei, porque eu gosto muito de história de cemitério e coisa. Eu tô aqui muito tipo, que legal! Então, a Eliza, a lenda conta, né, que essa Eliza, ela também era conhecida como a rainha bruxa de Clemson. E a gente não sabe muito sobre ela, assim. A gente tem... dizem que ela nasceu numa família muito rica, foi morar em Nova Orleans e não seguia tanto as regras da sociedade enquanto ela morava lá. E daí, tem versões que dizem que 2 dos irmãos dela decidiram levar ela de volta pra casa, mas acharam ela trabalhando num bordel e daí eles mataram ela e levaram o corpo de volta. Essa é uma das lendas. Então, disse que por conta da forma que ela foi morta e por conta da vergonha e etc., ela não foi bem recebida em casa e foi enterrada num lugar longe, assim. E a ideia de fazer parede em volta do túmulo dela era justamente para conter o espírito pecador dela, que podia fugir daquele lugar. Mas o fato é que o túmulo realmente, ele é um túmulo, né, claro, uma parede de pedra em volta. E é isso, nada cresce, raios... talvez tenha uma conexão entre raios e plantas não crescerem, né? Não sei, mas parece ter alguma conexão na minha cabeça. Os caras enterraram a mulher no caixão, colocaram o para-raio dentro do caixão. E aí, tá traindo raio! É uma bruxa! Queimem-na! Droga! Não, ela já morreu! Não, mas eu acho uma maldição excelente, assim, eu acho. A Ira, que adora também falar de maldições depois que morreu, eu acho que essas são as coisas mais da hora, assim, que tem. Tipo, eu vou dar sorte pra quem der dinheirinho, tenta pegar de mim pra você ver o que eu vou fazer. Acho isso muito legal. Pô, mas isso é um legal, que é um mistério legal, mano. Eu nunca conheci um túmulo que atrai raio. Isso é muito da hora. E fica uma coisa meio... Pra mim tem uma vibe muito de milagreiro de cemitério, assim. Se fosse no Brasil, ela certamente seria uma milagreira de cemitério. Quer dizer, ela é, né? Ela tem essa conexão. É só porque eles são muito saxões pra isso. Mas se eles fossem mais católicos... certeza que eles teriam uma relação diferente. E essa coisa da sorte, essa coisa do... mistura um pouco essa ideia de que ela foi assassinada e ela ser uma pessoa pecaminosa. E daí talvez essa coisa da morte sendo uma forma de redimi-la, né? E ao mesmo tempo a família não querendo ela. Eu acho a lenda um pouco complicada, assim, né? Eu acho que não faz muito sentido a lenda, pensando em... Eu acho ela muito estereotipada, sabe? Do tipo assim, você vai pra Nova Orleans, então você vai viver uma vida de pecado, sabe?
É tipo virar e falar assim, você vai pro Rio, você vai começar a trabalhar no crime, sabe? Você fala, não! Tipo, não, deixem de estereotipar as coisas, mano. Ela pode ter ido pra Nova Orleans e ter tido uma vida normal, e a galera que tem achado coisa errada dela aí. Nada contra a moça, hein? Não tô fazendo slut shame. Ela pode, inclusive, ter fugido e não casado e tava vivendo uma maseada com alguém. Não necessariamente num bordel. A probabilidade dos irmãos terem matado ela, isso podia acontecer mesmo, é horrível, mas sim. Mas a coisa da família, e daí levarem o corpo, enterrar... Parece mais provável que enterrar o corpo nesse lugar, porque, gente, carregar corpo não é um negócio fácil. Não sei se as pessoas sabem, mas carregar corpos por aí não é muito fácil, assim. Inclusive, a gente tem... Calma aí, Tupá, vive no escuro, carrega corpo, você mora nos Apalaches? O que tá acontecendo aí? Eu ia falar que, assim, se você precisa carregar um corpo, você provavelmente, né, a gente tá falando de um período anterior, você vai precisar eviscerar, você vai precisar, talvez, escarnar o corpo pra poder ficar mais plausível de carregar, né? Então, é isso. Tá bom. Leve, vamos deixar um papo leve. O que eu fiquei pensando assim, cara, é estranho, né? Como isso é comum, assim. Tem várias histórias no mundo disso, do tipo. Eu fiquei pensando nas lendas de filme japonês, que quando uma mulher morre de uma forma muito violenta, ela vira um espírito que amaldiçoa as pessoas em volta, sabe? Do tipo. Eu acho sempre interessante essa sensação, assim, de que o espírito. Quando você morre de uma forma injusta, meio que surge uma lenda de que você pode se vingar de alguma forma. Eu acho isso muito, muito interessante e eu apoio. Mas vai que a mulher era bruxa mesmo e atraía raio. Não é? Vai que. O que eu acho impressionante é que a foto aqui que a gente tem, dá pra ver que a tampa tá quebrada, mas assim, não tá tão quebrada pra um lugar que atrai muito raio, desde 1700, sabe? Não é 1700 não, falei errado. Mas enfim. Mas, não, é porque esses termos também, né? Tipo, atrai muito raio. Quanto é muito raio? Né? Qual a medida de muito raio? Pra mim, talvez túmulos que recebem um raio já é bastante, né? Assim. 2 já é muito pra caralho, né? 2 já é pra caralho. Né? Então, assim, será que foram 2 raios? E daí é por isso que é muito raio? A gente acertou. É 1790, 1819. Então, 1700. Não tá tão errado, beleza. É tudo... Enfim, eu leio isso e eu fico pensando assim, tipo, tá, e se a gente fizesse uma pesquisa, a gente conseguisse autorização pra exumar o corpo, pra estudar ver se tem marcas de como ela morreu e descobrir, e daí estudar a composição da pedra do túmulo pra saber se tem alguma questão, enfim, é isso que eu... É esse tipo de coisa. Que ela morreu com um raio caindo nela, já pensou se foi isso? E aí a família ficou com a fama de que matou ela, mas foi um raio, porque ela sempre atraiu raio. Ou ela xingou o raio e agora o raio se vinga pela morte dela e continua. Ela deixou Zeus irritado, foi isso. Ela foi pra Nova Orleans e conheceu os Zeus. Tô pra estereotipar que é estereotipo grego, né? Que se foda, ninguém se importa com o grego, né, caralho? É isso que eu tô tirando aqui. Não. Zeus tava na Nova Orleans, Zeus não tava na Grécia, calma. É Grécia. Okay. Mas tem aquele documentário lá, como é que é? O Ladrão de Raios lá? Eu pensei em deuses americanos também. Não, é que esse aí tá... A gente deixa abaixo, né? Não vamos falar desse assunto. Olá! Vim aqui avisar que chegou o Aconteceu Comigo podcast, temporada 2025. O programa de histórias de mistérios e relatos dos nossos ouvintes em novo formato, com a mesma apresentadora. Distribuído no nosso feed e no canal do YouTube do Mundo Freak toda terça-feira. Além do Aconteceu Comigo, você acompanha os vídeos e cortes dos podcasts E o Mundo Freak Apresenta, um programa bem-humorado e curioso sobre os temas que envolvem o universo do Mundo Freak e Magicando. Acesse o nosso canal no YouTube, assine e aperte o sininho. Ou escute aqui nas plataformas de podcasts. Obrigada e espero você lá! Cara, tem um que eu gosto muito, que é o Moon-Eyed People, né? Que é o pessoal dos olhos de lua.
Eu acho esse nome tão fantástico, né? Eu também acho lindo. Que é descrito pelo Cherokee como seres pequenos de pele pálida, olhos azuis gigantes, bastante sensíveis à luz, supostamente viviam em cavernas e construíram fortificações misteriosas, e uma estátua antiga é considerada prova de sua existência. Inclusive, a estátua é uma graça. Vou deixar aí no post desse episódio. Se não tivesse, reclamei com a Jay, gente. Pode comprar a Jay. É muito bonitinha mesmo, gente. Tia, cadê Jaca aqui? Jaca, cadê você aqui pra falar que isso sim é COGT, cara? Cadê? Porque você olha, não tem como. Aliás, Jaca Ona, que deveria estar nessa gravação, mas ele passeou nos Montes Apalaches e não voltou mais. Ele disse que ia gravar de lá e não nos respondeu mais. Vamos saber. Eu falei, cuidado. Tem uma menina aí que mora no escuro, que gosta de arrastar uns corpos. Isso aí, tem que ficar cuidado com isso Que aí. atrai raio. E daí o que é legal dessa lenda, dessa lenda Cherokee, é que ela fala que antes é coisa entre o povo na época de 1170, né? Da Era Comum de depois de Cristo. Então, assim, é muito tempo antes dos espanhóis. Então, tipo, não é uma referência a um povo branco europeu. São pessoas brancas de olhos azuis e uma cara meio... O rosto deles é diferente, eles são pequenininhos, tá? Então, assim, não é necessariamente um povo branco, como a gente imagina. É pálido, né? Pele pálida, né? É pálido. Isso. E muita gente vai falar, né, usar esse argumento de não, é porque eles não entenderam os espanhóis direito e tal. Só que não, gente, a lenda é anterior, a estátua é anterior, a história toda é anterior. E tem, inclusive, vários momentos que, né, os Cherokee, por exemplo, acreditam que esse outro povo, eles tinham construído fortificações de pedra para lutar contra a nação Creek, e daí eles foram derrotados pelos Creek, e por isso eles se refugiaram no sistema de cavernas, assim. Então eles até, né, é muito mais do que só, tipo, não, é um povo estranho que ninguém nunca viu. Não, eles interagiam e daí eventualmente eles pararam de interagir, que a galera foi morar nas cavernas. Mas também, né, já tá aí uma explicação muito razoável do que você para de interagir com alguém, né? Que a pessoa foi morar na caverna, bicho. Eu não sei se eu quero interagir. A Tupá, por exemplo, não grava mais podcast, já tá aqui, já tá cortada. Eu não moro na caverna. Mas, cara, isso aproveitando o Rafael não tá aqui, eu vou dar uma pros believers aí nesse sentido. Cara, é muito legal, porque isso ressoa muito com, né, essas lendas de alienígenas, não no sentido extraterrestre da coisa, né, mas no sentido intraterreno, que a gente tem várias histórias sobre isso. Pensei nisso. Vários locais em que você tem avistamentos de OVNIs, você pode ter um contato aí com seres do subterrâneo, tem pessoas que fazem esse tipo de correlação, e, poxa, naturalmente, se você imaginar que alguém que vive numa caverna, alguém assim, o que vive numa caverna, né? Um ser que vive numa caverna, ele teria de fato uma pele pálida, não precisa de luz do sol, né? Uma pele quase anfíbia, né? Você teria olhos grandes, porque é uma maneira de que você tem de captar mais luz para tentar enxergar no escuro, com o mínimo de luz possível, né? E com olhos muito sensíveis nesse sentido. Então eu começo a imaginar que talvez possa ter aí, não sei, pra galera que gosta aí dos mistérios. E pode ser menorzinho também, né? Porque morar numa caverna sendo uma pessoa grande não deve ser muito bacana. Então... Entendi. Quanto é que você mede aí? Passa pra gente fazer um cálculo aqui. Ó, eu sou grande. Mais uma prova de que eu não tô morando na caverna. Eu sou grande. Olha aí, perfeito. Nesse caso aí, de nós três aqui, eu que sou a que tá mais Gollum das ideias. E não só o tamanho, né? A cabeça também já foi pro espaço aí. Mas essa história de povos intraterrenos, eu acho fascinante, assim, eu gosto bastante dessa ideia. Mas a primeira vez que eu li sobre esse povo, o Moonai People, eu pensei, nossa, eles se conectam muito com lendas de intraterrenos e do pessoal, né? Sim. Morando nessa rede de cavernas e saindo só de vez em quando e tendo... Só que uma pena que a gente não se achou nenhum tipo de evidência, assim, fora a estátua, né? A estátua é a melhor evidência que tem para a existência desse povo. Talvez eles não fossem físicos, não sei, mas é interessante de qualquer forma. Totalmente. E meio que tanto faz se você não é físico, né? Você pode super morar numa caverna mesmo, né? Não tem problema nenhum. Você mora onde você quiser, aliás, né? O chão não vai doer, você dorme tranquilo. Nossa, é verdade, isso é muito desconfortável dormir no chão.
Próximo grande mistério aqui, o caminhante fantasma da montanha Grandfather, que é uma figura fantasmagórica de um homem idoso, ele tem um bastão, assim, mochila, visto desaparecendo sem deixar rastro, né? E alguns acreditam que seja o espírito de um explorador perdido, e outros dizem que ele nunca quis deixar as montanhas. Isso é legal, mano. Isso me lembra muito que a gente fez o podcast Relato Oficial de Resgate, que é esse tipo de história, né? E eu gosto muito que realmente é uma coisa que, poxa, de fato parece algum tipo de espírito, né, de um explorador. Isso aí parece fazer sentido. E assim, explorador perdido nessa região teve bastante, né? Se tem uma coisa que não falta, foi explorador perdido. Aquela primeira expedição que eu falei, do Cabeça de Vaca, ele é um dos poucos sobreviventes da expedição, assim, né? Você tem explorador europeu se perdendo nessa região desde 1500 e pouco. Então faz bastante sentido que seja uma referência a algum explorador e essa lenda vai crescendo com o tempo. É interessante que ele gostou, né, de lá, não quer ir embora. E dizem que ele aparece mais vezes quando tá começando a anoitecer. Assim, quando você tá começando a anoitecer é quando você tem mais chances de encontrá-lo por ali. E ele não machuca ninguém, não joga raio, tá tranquilo. O bicho tá lá, né? Vivendo a vida dele de fantasma. Exatamente, esse daí tá bem tranquilo. Eu acho que de todas as histórias de fantasma, esse é um dos mais de boinhas que tem, que as pessoas só viram ele. Só tem relato de que viram ele, ninguém foi amaldiçoado depois, ninguém ganhou dinheiro depois. Ele só tá na dele mesmo. Eu acho isso muito bacana. Ele só existe lá. Exato. Então o fantasma é o fantasminha camarada dos Montes Apalaches. Tem aquele livro lá do Paulides, que inclusive a gente já fez um Mundo Free Confidencial sobre, que é o do Missing 411, né? O Missing 411, que é um cara desses que gosta dessas coisas aí de mistério e tal, que ele formula uma hipótese, né, baseada de que ele acha estranho a quantidade de desaparecimento de pessoas em parques nacionais, que é algo bem interessante que segundo relatos, né, segundo ele mesmo defende, é um número que é maior do que deveria ser. Eu não faço a mínima ideia qual tipo de referência... Qual deveria ser o número? Qual é o número aceitável de pessoas? Qual deveria ser o número correto, né? Perdidas num parque. Mas me lembra esse tipo de teoria, né, de hipótese. Não sei, eu acho que faz muito sentido se perder muita gente em parques nacionais, até especialmente quando, tipo, pessoas falam, gente, não vai nesse lugar. Aí as pessoas fazem o quê? Vão no lugar. Aí tem que ir, né? Aí tem que ir. Né? Não tem que ir, mas é melhor não... Né? Tem regrinhas. Existem lugares que tem regrinhas. E às vezes vale a pena seguir essas regrinhas. Os Monte Apalache têm também regrinhas, né? Tem formas e formatos que, teoricamente, a gente deve seguir enquanto a gente tá lá. A gente tá brincando aqui de trilha, né? Mas, tipo assim, trilha é o ideal. Não é você sair caminhando no mato igual um maluco do cacete, né? Você precisa seguir regras, né? Tipo... Porque tipo, é bom falar isso porque tem gente que é estúpida mesmo. Tem gente que se mudar de cor a grama morre de fome. É verdade. Se a pessoa não tiver com isso na cabeça, de que, tipo, você precisa de um guia. Então tem várias aquelas coisas, tipo, a trilha, você precisa ser uma trilha que é uma trilha mais conhecida. Aí, geralmente, ali o guia, né? Ou algum tipo de leitura que você vai fazer sobre a trilha, vai falar, essa trilha aqui é uma trilha seca ou ela é molhada, ou seja, que você encontra mais água, outra menos água, é mais íngreme ou menos íngreme, se ela é mais fácil ou mais difícil, e aí dependendo do seu nível, porque é muito fácil você se perder nesses rolês aí, principalmente quando enfim, quem não sabe o que tá fazendo, com certeza a gente tem um monte de história aí sobre isso, né? E uma coisa que é muito comum também é tropeçar. Tropeçar é um negócio super comum de acontecer na floresta, e assim, tropeçar é ruim no sentido de você vai tropeçar, você vai cair, você vai rolar, você vai se quebrar e você vai estar numa trilha com o pé quebrado tentando ser socorrido. Então, assim, é bem perigoso, real. Assim, quando eu vejo filme que a galera que tá correndo à noite na floresta, eu falo, você se quebrou, cara. Você se quebrou. Impossível você correr à noite no meio do mato. Talvez a Tupá saiba dizer aí, já que ela mora em lugares mais obscuros. Você correria no meio do mato desconhecido à noite? Já fiz, não recomendo. Qual o contexto é que fica o mistério. O questão é, você tava correndo de quem? Eu tava correndo na direção. Quem que tava correndo do quê aí? Eu vou deixar aí essa informação assim no ar. Mas é isso, eu acho que especialmente quando... Eu vou falar em termos de respeito, mas, né, assim, a gente precisa saber respeitar o lugar onde a gente tá. Sim. E eu não tô falando de questões místicas, eu tô falando disso. Você tem que saber respeitar uma trilha, uma floresta, uma coisa. Você tem que saber quais são os seus limites. E isso não faz de você... Você não dá conta de um lugar, não faz de você uma pessoa ruim. Só faz de você uma pessoa que não tá acostumada com aquele ambiente. Só que muita gente acha que não, é só... Não, eu dou conta. Não dá conta, não. Não faz isso, não. Teve muita gente que achava que dava conta aí, que não tá vivo pra contar a história, né? Essa é a questão. Né? Essa pessoa muito motivada, assim, é perigoso. Não sejam muito motivados assim. Exatamente. Seja desmotivado. Não sai de casa.
Fica a dica aí. Não suba uma montanha quando a previsão do tempo falar que não é pra subir uma montanha, entendeu? Essas coisas aí são coisas importantes, sabe? Tem que respeitar. Nós somos criaturas criadas em cativeiro, é isso que a gente tem que saber. Assim como o leão de Madagascar não sabia como que ele tinha que comer carne, porque a carne dele vinha no pratinho de isopor, nós também somos assim. Nós somos essa versão, entendeu? Nós não somos acostumados na natureza, nós não sabemos como lidar, então tem que respeitar e tem que ir com calma. Exatamente. Mas além disso, existem regras dos Monte Apalache que vão além desse respeito, né? Sim. Existem algumas regras ali não escritas que não é que alguém vai te parar e falar, não, você tá desobedecendo. Não, mas existem umas regrinhas ali, né? Dessas regrinhas aí, algumas eu acho que é pra qualquer lugar, qualquer trilha que você vai querer fazer. Outras eu falo, não, beleza, essa daí eu faria, ou eu já fiz, sabe? A gente tem aqui, nunca esteja na floresta entre o crepúsculo e o amanhecer. Ou seja, cuidado com livros questionáveis levando pro mato. Não durma no mato, Só gente. pode levar o lua nova. Nem crepúsculo, nem amanhecer, entendi. Só o lua nova. Exatamente. Mas, assim, né, tipo, se você for pra floresta, não fica lá de noite, gente, né? Ou seja, não acampe no Monte Apalache, porque senão você vai ter que ficar lá nesse período aí, que não é o período recomendado. E a lógica por trás disso, né, fala que o véu entre os mundos, entre o sobrenatural e o real, fica muito fino nesse momento, entre o crepúsculo e o amanhecer. E daí, talvez, criaturas que só surgem quando o sol se põe, ou espíritos, enfim. O fato é, lugares como Hanging Rock State Park, na Carolina do Norte, se diz que são lugares para você não ficar de noite. Inclusive, em 1961, 5 jovens desapareceram desse parque sem deixar nenhum tipo de vestígio. As equipes de busca nunca encontraram nada deles. E com isso, né, fora isso, você tem essa coisa de vários, especialmente lugares como Dark Hollow, na Virgínia, lá Brown Mountain, que tem as luzes. Tem gerações e gerações de pessoas dizendo, né, a sabedoria popular te diz que você não deve ficar depois do anoitecer até amanhecer. Cara, se tem um lugar chamado Dark Hollow, vai tomar no cu se tu tá indo pra lá, né? Aí realmente tem coisa que tu não pode... Aí realmente fica difícil, né, não gente? Dá pra defender, né? Exatamente. Então, você não vai pra Dark Hollow, você não vai pra Jacarepaguá, você não vai pra Belfor Roxo. Tem lugar que você não pode ir, bicho. Aí, infelizmente, aí é foda, né? Tá culpando a vítima, André. Tô. Nesse caso aí eu tô. Eu culpo e não é preconceito, é pós-conceito. É pós-conceito, entendi. Então fica aí a dica, ouvintes, não vão pra Dark Hollow. Não vão pra Dark Hollow. Nunca responda a vozes invisíveis, mas isso aí, bicho. Isso aí é até aqui no Brasil, mano. Bicho, começou a chamar teu nome. Não. Se dentro de casa te chama e você tá sozinho em casa, você não atende. Isso daí já é óbvio. Vocês não atendem? Eu fui falar isso, já tem gente gritando lá fora. Então, talvez seja porque eu moro no centro de São Paulo, só tem maluco do caralho aqui nesse horário. Mas pode ser. Talvez. Quem sabe, né, Andrei? Pode ser isso ou pode ser o gato. Porra, se o gato estiver gritando, fudeu, né? E realmente... O seu nome. O seu nome, inclusive. Não assobie ou cante sozinho. Você nunca sabe quem é que vai... Tá, isso daí eu acho que esse é o que eu faria sem saber, que eu não posso fazer, entendeu? Porque você tá lá caminhando na floresta, fazendo uma trilhazinha, dá pra você dar uma subiadinha quando você tem cardio suficiente, sabe? Quando você tá morrendo, subindo uma ladeira, não dá. Mas quando tá tranquilinho, dá pra você fazer. Então, eu talvez caísse nesse daí, talvez. Então, esse daí eu... Mas o de cima, não. O anterior, não. Chamou meu nome e não tá olhando na minha cara, eu não vou ouvir, entendeu? Que eu já sou meio surdo, eu não vou ficar dando voz pra esse povo, não. Mas, eu não sei, do anterior, assim, inclusive eles falam, né? Não responda vozes que você não tá vendo, mesmo que ela soe familiar. Interessante. Porque muitas vezes as vozes soam como alguém que você conhece. Não é qualquer voz. É uma voz conhecida.
te chamando. E essas vozes às vezes falam que estão presas ali e vão chamando, e você vai se perdendo junto. Alguns podem ser uns espíritos travessos, né? Tipo o nosso Saci, que tá lá fazendo intercâmbio. Fazendo intercâmbio. O bicho vai passear ali em umas outros lugares. Fazendo intercâmbio cultural, querendo aprontar um pouquinho com a galera. Mas é isso aí. Eu acho que esse daí é um negócio que você nunca faz. Eu não faço aqui em casa. Então eu não acho que daria pra fazer lá tranquilamente, não. Se tá me chamando meu nome, não olha. Eu caía fácil, acho que eu sou curiosa, gente. Alguém ia me chamar e ia falar, oi, cadê? Eu muito ia. E ainda ia ficar procurando de onde vem a voz. Eu claramente sou uma vítima perfeita nesse... Isso daí é interessante, Tupá, porque o que acontece comigo é que ninguém me chama pelo meu nome, assim, isso é um negócio muito estranho. Meu nome é um negócio que é meio mistério, assim. As pessoas me chamam de qualquer nome. Bárbara é uma coisa que me confundem direto. Vanessa, Érica. É verdade, né? Tu tem esse místico aí, né? Cara, o porteiro que recebe as minhas encomendas, o porteiro me chama de Andressa. Caraca, eu quero todo mundo chamando nos comentários a Débora de Bárbara a partir de hoje. Eu vou anunciar como Bárbara. Cara, Débora e Bárbara e Débora é uma coisa que é normal, era até comunidade no Orkut, assim. Me chamo Débora e me confundem com Bárbara, me chamo Bárbara e me confundem com Débora. Então, um abraço às Bárbaras que sofrem de serem chamadas de Débora. Mas eu fiquei pensando, eles iam me chamar de quê? Iam me chamar de qualquer coisa, por isso que eu acho que eu não atendo. Na rede, chamar de Bárbara, você ia falar, ok, não é comigo. O espírito Bárbara, Vanessa, Érica, Andressa. Exatamente. Eu acho que o meu nome... É porque eu ouço, né, o meu nome... Tem um nome terminado em A, sim. É esquisito, porque parece muito que alguém tá te chamando com uma certa frequência, assim. Porra, bicho. Não, eu não vou aceitar essa reclamação, não. Eu me chamo Andrei. Fudeu na rua. Ei! Sou eu. Nossa. E eu sou surdo pra caralho. E tu não olha, não? Eu olho pra caralho todas as vezes. Eu simplesmente olho todas as vezes. Não, você ia cair igual eu. A gente ia claramente ser pego pelo espírito da voz da montanha aí. Ai, Andrei, eu sofro com criança pequena, porque criança pequena fala Dedé, né? O tempo inteiro. Então, às vezes eu tô, tipo, sei lá, no ônibus, aí eu escuto Dedé! Aí eu olho, não é comigo, não é criança. Ok. Então, aprendi a não... Às vezes a criança tá te chamando. Criança fala Dedé, eu tenho Dedé, né? Eu fico, meu Deus do céu, não fale comigo. Aí eu só parei de atender a todos os nomes. Entendi. Você foi o caminho contrário. Enquanto eu respondo a todos, você parou de atender. Quando eu falo, ou eu olho, ou eu acho que pode ser comigo. Se a pessoa tenta uns dois e meter um oi, eu falo, beleza, acho que é comigo. Vai, fala, moço, o que você quer? Ó, próxima regra também, essa é bem específica, hein? Não escreva iniciais em árvores. Isso eu fiquei curioso. Eu gostei dessa regra. Eu acho que essa daí eles inventaram só pra galera parar de ficar fazendo depredação nas árvores, que eu acho que é o certo. Justo. Não pode ficar machucando as árvores. Não escreve seu nome em árvore, não. Mas eu queria voltar rapidinho na história de não poder cantar. Eu achei meio triste. Por quê? Se a gente anda sem cantar... Sim. É meio estranho isso, né? Vocês não acham estranho ficar caminhando sem cantar? Bicho, tem pessoas que cantam aí que eu não queria que abrisse a boca nunca mais na minha vida. Mas tu tá sozinho no meio da floresta caminhando. Por que vai cantando? Muito mais agradável. Não, sou contra. Então, o que eu fiquei pensando aí, assim, aí a gente precisaria de alguém que conhece mais da cultura deles. Eles têm canções? Porque a maioria dos povos tem canções, certo? Mas, tipo, se não pode cantar lá, eles têm canções. Eles têm músicas. Pode cantar em algum lugar? Tipo, existem lugares que são zonas livres de canção, dá pra cantar um parabéns. Eu fiquei meio confuso mesmo. Né? Eu também achei meio confuso essa coisa de não poder cantar. Não poder assoviar, eu achei tranquilo que eu não consigo mesmo, então tá sussa. Isso eu não vou fazer. Então... Tem que eles falam que as lendas dizem que criaturas estranhas se escondem nas sombras e são atraídos pelos sons de vozes humanas. Isso é uma coisa que tem muita lenda originária americana, tem muita creepypasta também, que fala disso, assim, que a criatura começa a tentar imitar um som de voz humana. Isso tem em quase todas as coisas de lendas de lá, né? Eles sempre estão querendo imitar a voz humana e parecer mais humano e tal. Então, tipo... Dá pra cantar lá? Eu fiquei realmente nessa dúvida. Tipo, beleza de fazer uma caminhada, mas morar lá e não dá pra cantar? Muito triste. E se o problema é a voz humana e você não pode nem conversar, é tipo trilha em silêncio? É meio palha trilha em silêncio. Não sei se eu quero não, trilha em silêncio. Não, falar pode. Assoviar é uma coisa que mundialmente é negócio de chamar coisa. Não, mas por isso que eu não assovio. Não é porque eu não consigo.
É, porque eu não consigo. Claro. Próxima regra, não empilhe ou desfaça montes de pedra. Isso é interessante também. Isso é muito relógio oficial de resgate. Eu já ouvi dizer, inclusive, que na verdade é um erro essa mania que a galera começou de ficar fazendo um monte de pedra tava atrapalhando vários lugares, assim, tipo. Porque o pessoal fica tirando as pedras, fazendo montes em lugares aleatórios e tava sendo prejudicial, assim. Entendi. E sem contar que às vezes o pessoal faz montes. Esse daí, eu já ouvi também dizer, eu não sei porque eu não sou das trilhas, eu gosto de caminhar e tal, mas eu não sou das trilhas. Que tem lugares que tem montes de pedra que são marcadores, né? E daí, se você vai lá e desmonta um monte de pedra, você faz todo mundo se perder. Então, tipo, basicamente, não seja palha e tire os marcadores da floresta. Pode ser uma sepultura. Pode ser uma sepultura. Evitem mexer em sepulturas também. A menos que você seja um arqueólogo, aí normalmente é de boa. Aí você pode roubar e mandar pro museu. Aí, bom dia, eu gosto muito, né, esse padrão, assim, né? Tipo, não devemos mexer em sepulturas, a menos que sejam sepulturas de povos que a gente respeita menos e a gente seja arqueólogo. Aí pode. Beijo pra todos os arqueólogos. Estou brincando com o Indiana Jones. O trabalho de vocês é massa. Isso. Só pra avisar que você tem que falar o que você falou e o que você não falou. Isso é internet. É verdade. É verdade. Historiadores também, né, gente? Assim, beijo arqueólogos e historiadores, a gente sabe que... Não, historiador já é demais. Aí não vou deixar, não. Eu tô mandando beijo pro meu povo, dá licença? O povo que mora em caverna. Eu tenho uma sugestão pra quem quer fazer essas fotos vibes de tirar um monte de pedra ali e tal, que é você... Photoshop. Não, você pega as pedras aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tirei umas fotos numa excursão que eu fiz, vou mostrar aqui pra vocês verem. Ixi, vocês não vão conseguir ver. Vou mandar nos grupos, vai ser mais fácil. Assim, até agora eu vi luz. Exato, vai ficar tudo chamado. Mas enfim, a foto, ela parece essas pedras mais bonitas, essa foto vibes. Só que, tipo, na vida real, eram umas pedrinhas desse tamanho que eu peguei, assim, umas pedras minúsculas, que eu empilhei uma na outra e aí eu só fiz um negócio de ângulo. Ah, muito bom. E aí parece que eram pedras grandes, sabe? Genial. E aí ficou um montinho que não dava nem na metade do meu tênis, eu em pé do lado do meu montinho de pedra. Maravilhosa. Gostei da dica. Então, esse pode, gente. Essa é a dica. Vocês querem fazer um montinho de pedra, tirar sua foto vibes, façam, mas faz desse jeito. Tem como, sem perspectiva da câmera. E é isso aí. Micromontinhos. Exatamente. Pedrinhas minúsculas, pequenininhas, cabe na metade da sua palma da mão, dá pra você pôr um monte ali, você faz o seu montinho, tira sua foto, pronto. É isso. Essa é a minha dica. Mas eu achei, assim, uma dica válida, né, pra outros lugares também. Tipo, não sai mexendo nas coisas que você não sabe pra que são, gente. Deixa as pedras lá, né? Você viu o negócio arrumado? Deixa lá arrumado. E assim, eu acho que a gente que é daqui, a gente que tem Mata Atlântica, sabe? A gente sabe. Eu jamais mexeria no pé, porque vai que tem uma aranha gigante embaixo. Né? Você não sabe. Tem formiga, tem cobra. Exato. Pra que você vai sair mexendo nas coisas? Nunca vá faça trilha, entendeu? Não fique em casa, isso é mais seguro. Eu acho que, assim, o grande resumo da ópera com relação aos Montes Apalaches é que eles são mais do que montanhas, né? Eles são espelhos dessa relação do homem com o desconhecido. E fica a dúvida aí, será que você acredita, ouvinte? E eu gosto muito porque, nos últimos anos, a gente viu um monte de... Virou meio que uma trend de rede social, né? Principalmente TikTok e tal. Talvez esteja naquele Instagram, mas é que eu não conheço muita coisa de Instagram, assim. Instagram é uma coisa que eu não aventuro muito. É o meu Montes Apalaches, o Instagram, assim. Mas no TikTok tem bastante coisa nesse sentido, né? E aí aqueles relatos de skinwalkers, né? Que são aquelas lendas de seres que mudam de forma, né? Monstros diversos. Aí tem a galera que aproveita a trend e faz repeteco de vídeo misterioso antigo e fala que foi no Montes Apalaches que aquilo aconteceu. Mas tem umas regras, assim, que o pessoal fala, tipo, ó, se você mora na região, durante a noite, você tranca as portas e janelas, né? Tem umas coisas assim. Então, é uma coisa que eu acho bem curiosa. No Brasil também. Você mora na região Brasil, em geral, você também tranca as portas de noite. Aí, gente, vai ficar a dica. Inclusive, Andrei, tava aqui pensando, a gente podia, né, fazer uma expedição do Mundo Freak pra investigar os Montes Apalaches, seria legal. Perfeito! Ai, que chique. Eu adoraria, né? Eu adoraria levar os ouvintes pra
nunca mais voltar. Seria maravilhoso. Vai ser... Não, a gente segue as regras. Exatamente. Só que sempre tem o babaca, né? Se o babaca vai seguir a regra. Aí vai ser... Mas a gente daí não leva esse, ou deixa esse como fica de sacrifício. Perfeito. Nota 10. Perfeito. O que eu ia falar assim, normalmente esse é um dos primeiros que morre, né? Então, tipo, pronto, já meio que já funciona, já. É verdade. Pô, mas seria muito massa. Eu gosto de sonhar com essas coisas. Os ouvintes não estavam sonhando com essas coisas, pensando, pô, já pensou que legal um dia a gente fazer um negócio assim? Seria massa. O que eu acho legal dessa região, assim, é que tem muita coisa de bicho, né? Criptozoologia é o que mais tem lá, né? Vai ter as coisas que a gente, como o Andrei disse, assim, não é tanta coisa de ET, não é tanto avistamento de ET, não é tanta coisa como os outros lugares, sabe? Eu acho que ele tem um lugar específico, tem uma magia estranha nesse lugar ali, que essas histórias de bicho que quer fazer uma voz parecida com você, criaturas que querem ser mais humanas, seres das cavernas, eu acho que é um lugar muito legal mesmo, assim. Sem mentiras, eu acho que dos Estados Unidos, eu normalmente acho que as partes naturais dos parques nacionais, as coisas mais legais, assim, pra visitar, sabe? Do tipo Grand Canyon, enfim. Sim. A natureza deles, eu acho que é muito fascinante. Tem bastante história legal lá, sabe? Então, tipo, ir pra Flórida, conhecer um parque nacional? Sim. Então, eu acho isso muito bacana, a natureza que eles têm, como eles conseguem preservar na medida do possível, né? O pessoal vai pra Nova York, só tem aquele metrô cheio de rato, gente mal educada. Mas é natureza, Andrei. A natureza do Central Park. A natureza da cidade. Aí no centro tem também esse tipo de natureza. Eita, eu conheço muito bem essa natureza aí. Você não precisa ir pra gringa pra conhecer essa natureza, né? Não, opa, não é nem um pouco. Já tá no meu radar aqui. Queria muito agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado por essa mesa maravilhosa. E aí, vocês gostaram da gente comentar sobre os Montes Apalaches? Isso é trend. A gente tá aqui comentando. Hoje não teve gravação ao vivo, porque tô 9 horas da noite, trabalhei pra caralho, tô cansado. Desculpa aí, ouvinte. Tá calor também. Tá calor. A gente tá de regata suando, por favor. Mas quase toda a gravação a gente tem aqui a transmissão desses episódios para apoiadores. Se você quiser fazer parte dessa galera, vá lá no apoia.se/confidencial e você tem a chance aqui de participar de várias gravações aqui com a gente. E daí você ouve os segredos que não acabam não indo pro ar, gente. Exatamente. Você quer saber o que é tupafá no escuro? Rapaz, Quer saber por que eu tava correndo no mato, no escuro? Quer saber como que ela sabe o que tem que fazer pra deixar um corpo mais leve? Olha quantos mistérios a gente tem. Para de rir, Tupá. Isso é assustador, para de rir. Vamos lá. Então é aquilo, gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. E é aquilo, não olhem para trás. A gente tem... Para de rir, Tupá. Isso é assustador, para de rir. Então é isso, muito obrigado. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Aquilo, ósculo no bode, praise the sun pra todos vocês. Senão não termina esse episódio. Por que a gente tá terminando magicando? Só por curiosidade. Caralho, puta que pariu, calma aí. Eu não entendi absolutamente nada que você falou no final. Nada, você falou um negócio que assim, ele deve ter que o falado ósculo no algo e brother é Apalache. magicando. Calma aí, puta que pariu. Olha, para tu ouvinte, puta que pariu, você não tem ideia. Vamos lá. Cara, pior que essa Tupá não terminando com o olho se vocês pra trás, não falam, eu, tipo, caralho, eu ia ficar aqui. Eu percebi que você tava 100% encerrando, assim. Eu falei, cara, eu vou avisar. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.